Iniciação Antiga e Moderna. Capítulo 5. A Sagrada Glória de Shekinah. A sala oeste do tabernáculo era tão escura como os céus são quando a luz menor, a lua, encontra-se na parte oeste do céu em oposição ao sol, isto é, na lua nova, quando começa um novo ciclo no novo signo do zodíaco. Na parte mais ocidental deste escuro santuário ficava a Arca da Aliança com os querubins pairando acima dela, e também a ardente glória de Shekinah, da qual saía a luz do Pai que comungava com seus adoradores, mas que para a visão física era invisível, portanto escura. Geralmente, nós não realizamos que o mundo todo esteja envolvido pelo fogo. Há fogo na água. Ele arde constantemente na planta, no animal e no homem. Sim, nada existe no mundo que não seja animado pelo fogo. A razão de não nos apercebermos disso é porque não podemos dissociar fogo de chama. Mas na realidade, o fogo guarda a mesma relação com a chama que o espírito com o corpo. É invisível, porém é uma potente força em manifestação. Em outras palavras, o verdadeiro fogo é escuro e invisível à visão física. Só é revestido de chama quando consome matéria física. Considere como ilustração a forma como o fogo salta de um isqueiro quando este é acionado, e como a chama do gás tem o centro escuro debaixo do pavio aceso, e também como um fio pode conduzir a eletricidade permanecendo frio, embora emita chamas sob certas condições. Neste ponto, será interessante marcar a diferença entre o tabernáculo do deserto, o templo de Salomão e, mais tarde, o templo construído por Herodes. Há uma vital diferença. Ambos o fogo miraculosamente aceso no altar de bronze na parte leste do tabernáculo e a invisível glória de Shekinah na distante parte oeste do santuário também estavam presentes no templo de Salomão. Estes eram santuários que não podiam ser igualados ao templo construído por Herodes. O último, sem sombra de dúvida, em certo sentido, era o mais glorioso dos três, porque foi agraciado com a presença corporal do nosso Senhor, Cristo Jesus, em quem habitava a divindade. Cristo fez o primeiro auto-sacrifício, abolindo assim o holocausto de animais. Finalmente, ao terminar o seu trabalho no mundo visível, rasgou o véu e abriu o caminho do Sancto Sanctorum, não somente a uns poucos favorecidos, os sacerdotes e levitas, mas a todo aquele que queira vir e servir a divindade, conhecida como nosso Pai. Tendo cumprido a lei e as profecias, Cristo encerrou o sentido santuário externo e, desde então, o altar do sacrifício deve ser erigido dentro do coração, onde queimará os males praticados. O candelabro de ouro deve ser aceso dentro do coração para guiar-nos no caminho. Assim como o Cristo interno, a glória de Shekinah do Pai, deve habitar dentro dos sagrados recintos da nossa própria consciência divina. A sombra da cruz. Paulo, em sua epístola aos Hebreus, dá-nos uma descrição do tabernáculo e muita informação sobre os costumes que lá se usavam. Será bom para o estudante conhecê-los. Entre outras coisas, ele considerava o tabernáculo a sombra das boas coisas que virão. Há no antigo templo de mistérios uma promessa dada, mas ainda não cumprida, porém tão boa hoje como o foi naquele tempo. Se visualizarmos em nossa mente a disposição dos objetos no interior do tabernáculo, perceberemos nitidamente a sombra da cruz. Começando pelo portão oriental, havia o altar dos sacrifícios. Um pouco além, em direção ao tabernáculo, encontramos o lavabo da consagração, o mar fundido,
no qual os sacerdotes se lavavam. Logo depois de encontrarmos na câmara oriental do templo, encontramos no extremo esquerdo uma peça do mobiliário, o candelabro de ouro, e no extremo direito a mesa dos pães da proposição, os dois formando uma cruz no caminho que estamos seguindo ao longo e dentro do tabernáculo. No centro, em frente ao segundo véu, encontramos o altar do incenso, que forma o centro da cruz, enquanto que a arca colocada na parte ocidental da câmara ocidental, o Sanctum Sanctorum, representa a parte superior e a mais curta da cruz. Deste modo, o símbolo do desenvolvimento espiritual, que é o nosso mais elevado ideal dos dias de hoje, já estava delineado no antigo templo de mistérios. A consumação que é alcançada no topo da cruz, a realização de possuir a lei dentro de nós, tal como se encontrava dentro da arca, deve ser o nosso objetivo atualmente. A luz que brilha sobre o propiciatório do Sanctum Sanctorum, na cabeça da cruz, no fim do caminho deste mundo, é a luz ou reflexo do mundo invisível, no qual o aspirante busca entrar quando tudo ao seu redor parece obscuro e negro. Somente quando estivermos atingido esse estado e percebermos a luz espiritual acenando para nós, a luz que paira sobre a arca, somente quando permanecermos à sombra da cruz, é que realmente poderemos conhecer o significado, o propósito e a finalidade da vida. Presentemente, podemos aproveitar as oportunidades que nos são oferecidas e prestar serviço com maior ou menor eficiência. Porém, somente quando por meio deste serviço desenvolvermos a luz espiritual dentro de nós, o corpo-alma, e assim tivermos obtido acesso à câmara ocidental, chamada o vestíbulo da libertação, é que perceberemos e compreenderemos realmente por que estamos no mundo e o que necessitamos fazer para nos tornarmos propriamente úteis. Não devemos pensar que depois de termos entrado nesse vestíbulo, aí permaneceremos. Ao sumo sacerdote era permitido entrar nele somente uma vez por ano, havendo um longo intervalo de tempo entre esses lampejos do real propósito da existência. Nesse intervalo, o sumo sacerdote precisava sair e viver entre seus irmãos, a humanidade, servindo-os da melhor maneira possível, e porque ainda não era perfeito, pecava, para de novo entrar no Sanctum Sanctorum, após ter feito as reparações devidas pelos seus pecados. Atualmente sucede o mesmo conosco. Por vezes, obtemos vislumbres das coisas que nos estão reservadas, das coisas que devemos fazer para seguirmos Cristo ao lugar para onde Ele foi. Lembremos que Ele disse aos seus discípulos, abre aspas, não podeis seguir-me agora, mas seguir-me-eis depois. Fecha aspas. O mesmo sucede conosco. Devemos olhar repetidamente dentro deste templo escuro, o Sanctum Sanctorum, antes de estarmos capacitados para permanecer lá, antes que estejamos realmente preparados para dar o último passo e subir até o alto da cruz, o lugar da caveira, aquele ponto na cabeça por onde o espírito sai quando deixa o corpo, seja permanentemente ou como um auxiliar invisível. Este Gólgota é a derradeira e suprema realização humana. Devemos estar preparados para entrar muitas vezes na câmara escura, antes que estejamos prontos para esse clímax final. A lua cheia como fator de crescimento anímico. Consideremos agora o caminho da iniciação, tanto como nos é mostrado simbolicamente nos antigos templos com a arca, o fogo e o Shekinah, como nos últimos templos onde Cristo ensinou. Observemos que quando o homem foi expulso do jardim do Éden por haver comido a árvore do conhecimento, um querubim guardava a entrada com uma espada flamejante.
Passagens da Bíblia como: Adão conheceu Eva e ela concebeu Abel. Adão conheceu Eva e ela concebeu Sete. Eucaná conheceu Aná e ela concebeu Samuel. Também a pergunta de Maria ao anjo Gabriel: como posso conceber se não conheço varão? Tudo mostra plenamente que a indulgência da paixão, no ato criador, estava implícito na frase: comer a árvore do conhecimento. Quando esse ato era realizado sob a influência de desfavoráveis raios planetários, cometia-se um pecado contra as leis da natureza, o que trouxe dor e morte ao mundo. Exilou-nos de nossos primitivos guardiões e obrigou-nos a vaguear pelo deserto durante séculos. Na porta do templo místico de Salomão, encontramos o querubim, porém não segura mais em suas mãos a espada flamejante. Em lugar dela, segura uma flor, um símbolo pleno de significado místico. Comparemos o homem com a flor e perceberemos então a grande importância e significado desse emblema. O homem toma o seu alimento pela boca, de onde desce. A planta recebe o alimento pelas raízes, forçando-o para cima. O homem reveste seu amor de paixão e tem os órgãos da geração voltados para a terra, escondendo-o com vergonha devido a essa mácula de paixão. A planta desconhece a paixão e realiza a fecundação da maneira mais pura e casta, isto é, ela projeta seus órgãos geradores, a flor, para o sol, um espetáculo de rara beleza. O homem, decaído e passional, exala o mortífero dióxido de carbono, enquanto a casta flor inala esse veneno, transmuta-o e o devolve puro, doce e perfumado, um fragrante elixir da vida. Este é o mistério do cálice do grau. Este é o significado simbólico do cálice da comunhão, que é chamado Kelch em alemão e Calix em latim, significando a parte do receptáculo da flor. O cálice da comunhão, com seu sangue místico limpo da paixão incidental da geração, traz vida eterna a quem verdadeiramente dele bebe. Torna-se assim o veículo de regeneração, do nascimento místico em esfera mais elevada, um país estrangeiro, no qual aquele que obteve o seu aprendizado na construção do templo e dominou as artes e ofícios deste mundo, possa estar apto a aprender coisas mais elevadas. O símbolo do querubim, com a flor aberta à porta do templo de Salomão, transmite ao aspirante a mensagem de que a pureza é a chave com a qual ele pode esperar abrir a porta para Deus, ou como Cristo expressou: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. A carne deve ser consumida no altar do alto sacrifício, e a alma deve ser lavada no lavabo da consagração para uma vida superior antes de poder aproximar-se da porta do templo. Quando o pobre, nu e cego, pelas lágrimas da contrição, tatear na obscuridade em busca da porta do templo, encontrará o vestíbulo do serviço, a câmara oriental do tabernáculo, iluminado pelas chamas do candelabro de 7 braços, símbolo da plena luminosidade da lua cheia, lua que se modifica em ciclos de 7 dias. Nesse vestíbulo do serviço, ensina-se o aspirante a tecer o dourado manto nupcial, ao qual Paulo chamou de soma psuchion, ou corpo-alma, do aroma dos pães da proposição. Quando falamos de corpo-alma, queremos dizer exatamente isso. E esse veículo não deve ser confundido com a alma que interpenetra o corpo. O auxiliar invisível que o utilizam nos voos da alma reconhece-o tão real e tangível quanto o corpo denso de carne e sangue. Porém, dentro desse dourado manto nupcial, há algo intangível, conhecido pelo espírito de introspecção. É inenarrável e indescritível, escapa aos maiores esforços dos que querem sondá-lo. Contudo, está lá,
tão certamente quanto o veículo que ele ocupa, e ainda vai além dele. Não identificamos como vida, amor, beleza, sabedoria ou qualquer outro conceito conhecido do homem, mas consideramo-lo como a soma de todas as faculdades humanas, atributos e conceitos do bem, numa intensidade imensurável. Se tudo o que possuímos nos fosse tirado, essa realidade primordial ainda permaneceria, e seríamos ricos com a sua posse, pois através dela sentimos a força poderosa do nosso Pai Celestial, aquele impulso interno que todos os aspirantes do bem conhecem. Referindo-se a esse desejo interno, Cristo disse: "Nenhum homem virá a mim, se não for pela vontade do meu Pai." Tanto quanto o verdadeiro fogo está oculto na chama que o encerra, assim também esse aspecto intangível e indescritível esconde-se no corpo-alma e queima o incenso extraído dos pães da proposição. Desta maneira, acende o fogo que faz com que o corpo-alma se torne luminoso, e o aroma do serviço amoroso desinteressado prestado aos outros atravessa o véu como um doce perfume enviado a Deus, que habita na glória de Shekinah, pairando acima da arca no íntimo santuário, o Sanctum Sanctorum.